Bem-vindos a mais um episódio do Leak Dropcast by Megaverso. Chegar ao fim de uma longa viagem tem sempre um sabor agridoce, não é? E há certas histórias que marcam uma geração inteira. Sem dúvida. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que vi aquelas luzes de Natal a piscar e ouvi aquela banda sonora. Foi um clássico instantâneo. Hoje vamos mergulhar a fundo nesse fenómeno. Vamos analisar a saga completa de Stranger Things, desde, o desaparecimento do Will Byers até ao evento global que promete ser a sua conclusão. Exatamente. E o que é interessante nesta análise é que não se trata só de recordar a história. Com base nos artigos que fazem a crónica da saga, que detalham a estratégia de lançamento e dissecam o último trailer, o nosso objetivo é compilar tudo o que é essencial. Uma forma de nos prepararmos. Isso. É uma forma de organizar não só a narrativa, mas também o impacto cultural e as expectativas para este grande final. Então, a nossa missão é esta. Vamos destilar quase uma década de história, de teorias e de antecipação para percebermos o que torna este final um dos momentos mais aguardados da cultura pop. Ok, vamos lá desempacotar isto. Para começar, acho que temos de voltar ao início, a 2016. O que é que fez aquela primeira temporada funcionar tão bem? A primeira temporada foi tipo uma tempestade perfeita. Tinha a pequena cidade de Hawkins, 4 amigos a jogar Dungeons and Dragons na cave, um cenário muito familiar, quase Spielbergiano. Muito. E depois, o desaparecimento súbito de Will Byers quebra essa normalidade. Mas o gênio foi como os elementos foram introduzidos. A mãe desesperada, a Joyce, a comunicar com o filho através de luzes. Incrível essa cena. O Sheriff Hopper, um homem quebrado que encontra um novo propósito. E, claro, a chegada da misteriosa Eleven, com os seus poderes. E o mundo invertido. Essa ideia de uma dimensão paralela, escura, que espalha o nosso mundo foi aterradora. O confronto com o Demogorgon na primeira ameaça parecia algo saído de um pesadelo. Sim, era simples, mas incrivelmente eficaz. Exato. Era um monstro contido, uma ameaça singular. E o que é fascinante é ver como a escala muda radicalmente na segunda temporada, em 2017. A ameaça deixa de ser um único monstro para ser algo coletivo e muito, muito maior. É aí que entra o Devorador de Mentes, o Mind Flayer, certo? Exato. Aquela criatura gigante no céu do mundo invertido. Lá está. De repente, o Demogorgon parece quase inofensivo. Exatamente. O Devorador de Mentes não é apenas um predador. Ele é um conquistador. Tem uma consciência coletiva, um plano, e usa o Will como espião. Ao mesmo tempo, a narrativa expande-se para além de Hawkins, com a jornada da Eleven para descobrir as suas origens. A parte com a irmã dela, a Callie, lembro-me que foi um bocado controversa na altura. Foi controversa, mas serviu para mostrar que o mundo era maior do que pensávamos. E o final, com todos a unirem-se para fechar o portal, deixou aquela sensação de que a ameaça tinha sido apenas contida, não eliminada. Pois, mas depois, na terceira temporada, mudam completamente de direção. De repente, estamos numa comédia de verão num centro comercial. Foi uma mudança tão arriscada, mas que, na minha opinião, funcionou. A terceira temporada abraça a cor e a leveza do verão de 85. O Starcourt Mall torna-se o centro de tudo, com romances e, claro, o Steve e a Robin na Scoops Ahoy. Uma dupla icónica. Mas por baixo dessa fachada, a conspiração estava a aprofundar-se. Os russos, uma base secreta por baixo do centro comercial a tentar reabrir o portal. É tão anos 80 que é perfeito. Exato. E o Devorador de Mentes regressa, mas de uma forma ainda mais grotesca, a criar aquele monstro de carne. A batalha do Starcourt foi intensa. E terminou de forma trágica. A morte aparente do Hopper, a partida dos Byers, deixou o grupo fraturado pela primeira vez. Foi o fim da inocência. E se a terceira foi uma aventura, a quarta, lançada em 2022, mergulha de cabeça no terror puro. É verdade, a quarta temporada não brinca em serviço. O tom é muito mais sombrio. O Vecna funciona quase como um serial killer sobrenatural, a atacar usando os traumas mais profundos das pessoas. Sim. A cena da Max a levitar ao som de Kate Bush é das imagens mais icónicas da televisão recente. Mas a grande revelação sobre a identidade do Vecna é o ponto alto. Essa é a reviravolta que redefine a mitologia toda. Descobrimos que o Vecna é o Henry Creel,
o número 1 do laboratório de Hawkins. Exato, o modelo original. Quer dizer, então, a grande revelação é que a própria Eleven criou o seu maior inimigo. Basicamente sim. Isso muda tudo. Porque a série sempre a posicionou como a heroína, mas aqui há uma camada de culpa, de responsabilidade. Precisamente. Ela não o matou, ela banhou para um mundo invertido, transformando-o sem querer no monstro que ele é. Isso dá uma profundidade trágica a ambos. Não é uma simples luta do bem contra o mal. É uma consequência direta. E a temporada acaba com o plano dele a resultar. A fronteira entre os mundos quebra-se e Hawkins fica em ruínas. O palco fica montado para um confronto que é ao mesmo tempo global e profundamente pessoal. E que confronto final vai ser? A Netflix não está a tratar isto como o fim de uma série, mas sim como um evento cinematográfico. A estrutura de lançamento é Inédita. É uma estratégia desenhada para dominar a conversa durante a época festiva de 2025. Está dividida em 3 partes. O volume 1, com 4 episódios, chega a 27 de novembro. Certo. O volume 2, com 3 episódios, a 26 de dezembro. E depois, o Golpe de Mestres. O episódio final, um especial intitulado The Right Side Up, lançado a 31 de dezembro, na passagem de ano. Mas isto é curioso. A Netflix, a empresa do binge-watching, agora está a dividir a sua maior série em pedaços. Estão a admitir que a experiência do cinema e o lançamento semanal ainda têm valor? É uma excelente questão. E eu acho que sim. Eles perceberam que para um evento desta magnitude, o impacto cultural é maximizado com a antecipação. E a prova disso é a estreia híbrida. Híbrida? Como assim? Pela primeira vez, a Netflix vai estrear o episódio final em simultâneo no streaming e em mais de 350 salas de cinema nos Estados Unidos e Canadá. E o episódio terá a duração de um filme. 2 horas. Uau! Isto concretiza o sonho dos criadores, os irmãos Duffer, que sempre viram a série como cinematográfica. Querem que seja vivido como um espetáculo coletivo. E em Portugal, há alguma novidade sobre isso nos artigos? Sim. Os artigos mencionam que a Netflix está a negociar a expansão para a Europa e Portugal está na lista. Se correr bem, a exibição nos cinemas portugueses seria no início de janeiro de 2026. A sério? Sim. Fala-se até na possibilidade de sessões em salas IMAX. Imagina ver o confronto final com o Vecna num ecrã desses. Isso seria incrível. E falando do final, o último trailer deu-nos muitas pistas. As imagens pintam um quadro desolador. Hawkins parece uma zona de guerra. É o resultado do final da 4ª temporada. O mundo invertido já não é paralelo. Está a sangrar para o nosso mundo. Mas o mais importante, a nível emocional, é vermos o grupo principal. Todos juntos, finalmente. Exato. Eleven, Mike, Will, todos reunidos a planear o contra-ataque a partir daquela cave. É um regresso às origens. E a ameaça central, Vecna, parece mais forte e com um foco específico. A frase do trailer, Will, vais ajudar-me uma última vez. Arrepiante. Completamente. Isto coloca o Will, a primeira vítima da série, novamente no centro de tudo. A sua ligação trágica ao mundo invertido tornam a chave para o fim do jogo. E alimenta as teorias dos fãs. A de que o Will terá de fazer um sacrifício final é muito forte. Seria poético e devastador. Sem dúvida. E o peso emocional do trailer é esmagador. A escolha da música dos Queen, Who Wants to Live Forever? Diz tudo. Depois vemos a Nancy a chorar, o Dustin destroçado. Tudo grita que vai haver perdas significativas. A narrativa parece caminhar por aí. A ideia de que as personagens já não estão seguras foi introduzida com a morte do Eddie. Agora, as apostas são mais altas. E os nomes mais falados são o Steve, o Jonathan, até a Max. Exato. Cujo arco de redenção estaria completo no caso do Steve. É fascinante ver como tudo se conecta. E os artigos também partilham algumas curiosidades de bastidores. Por exemplo, a escolha da Winona Ryder para o papel de Joyce. Um golpe de gênio. Foi absolutamente deliberado. Ela era um ícone dos anos 80. Tê-la no elenco deu um selo de autenticidade instantâneo à nostalgia da série. E do outro lado, a criação do Vecna. O ator, Jamie Campbell Bower, passava até 8 horas na caracterização. 8 horas. Imagina a dedicação. Ele descreveu o processo como sendo incrivelmente intenso, quase meditativo. É um contraste interessante com o Demogorgon, da primeira temporada, que foi feito primeiro como um animatrónico. Adoro esse detalhe. Mantém a estética old school dos filmes da época. E claro, o facto de o elenco ter crescido tanto ao longo dos anos. O que acabou por ser uma bênção, porque tornou a evolução das personagens mais genuína. Vimos estes miúdos a crescer e os seus problemas cresceram com eles. Pois. Isso leva-nos ao legado cultural de Stranger Things, que é inegável.
Sem dúvida. A série ressuscitou músicas como Running Up That Hill, que voltou aos tops 40 anos depois. Influenciou a moda, os videojogos, tornou-se um pilar da identidade da Netflix. E definiu um subgénero que podemos chamar de terror emocional adolescente, onde o horror sobrenatural está sempre ligado aos traumas e aos desafios do crescimento. O monstro lá fora como uma metáfora para os monstros cá dentro. Lá está. Por isso, este final não é só o fim de uma série. É um marco cultural que fecha um capítulo para uma geração que cresceu com estas personagens. Para a Netflix é um ponto de viragem. Um momento que une o público antigo com uma nova geração de espectadores e testa novos modelos de distribuição. É o fechar de um ciclo que ajudou a moldar a televisão moderna. Em resumo, a nossa conversa percorreu todo o caminho. Começámos com o desaparecimento de um rapaz e chegámos a um final que será um evento cinematográfico global. As datas estão marcadas, as teorias estão no ar e a única certeza é que nos espera um final épico e muito provavelmente de cortar o coração. O fim de Stranger Things é mais do que o fim de uma série. É o encerramento de uma experiência cultural partilhada que cresceu com o seu público. É o fim de uma era. Sim. E para deixar algo em que pensar, os artigos mencionam que os criadores prometeram um fim definitivo para a história de Hawkins. A saga da Eleven vai ter uma conclusão. No entanto, há rumores sobre possíveis spin-offs. A questão que fica no ar é, depois de fecharem a porta do mundo invertido, que outras portas neste universo poderiam ser abertas? O fim de Hawkins será realmente o fim de Stranger Things? Até o próximo episódio.